Boa tarde, gente. Obrigado aí pela comissão organizadora, em nome do Dr. André, o presidente do Congresso, a quem eu estimo muito, um amigo, e que, mais uma vez, demonstrou competência na elaboração de um congresso tão bacana quanto esse, tão importante. Parabéns aí, a gente sabe que não é fácil. Como começou isso? Na verdade, existe um centro de reabilitação em Goiânia chamado CRER, que é um centro de reabilitação de grande importância no Estado, uma instituição grande que hoje atende, em média, 2.000, 2.300 pessoas por dia, focado em reabilitação. Tem 11 anos que existe esse serviço, e há 2 anos eu voltei de São Paulo para Goiânia e tive a oportunidade de conhecer o centro de reabilitação e propor a gente começar um serviço de acupuntura, que até então não tinha dentro de um serviço tão grande acupuntura naquele local. E aí a proposta, na verdade, para não me alongar muito, depois de muita conversa com a diretoria, eles falaram, ótimo, mas a gente então precisa que você faça alguma coisa que nos mostre que a acupuntura possa ser útil. Aí o diretor-geral do hospital, um ortopedista, bem famoso na cidade, ele virou e falou, não, tem uma dor aqui que a gente tem muita dificuldade, que é a dor no ombro pós-AVC, pós-AVE. Faz o seguinte, busca o que você tem de acupuntura e nos traga resultado com o nosso paciente. Então, foi um desafio bem interessante, que eu ainda estou começando, na verdade, tem 1 ano e meio que eu estou lá, e realmente é um desafio grande, porque não é fácil tratar essa dor no ombro pós-AVC. Na experiência, a gente tem visto que realmente uma dificuldade na melhora da dor, mas estamos começando com os resultados bacanas. Para isso, então, eu fiz uma revisão para a gente abordar especificamente dor no ombro pós-AVC. Depois da nossa conversa aqui, a gente pode abordar o ombro de uma maneira geral, podemos falar um pouco mais. A incidência dessa dor é, em média, de 30% a 50% nos pacientes pós-AVC. Isso varia de trabalho para trabalho. O mais atual, de 2014, um trabalho australiano, mostrou uma incidência de 29%. Com o início de geralmente 2 a 3 meses, pode ser mais precoce essa dor, mas 2 a 3 meses inicia a dor. E um trabalho de 2014 também mostra que o pico e o início e de gravidade é por volta dos 4 meses após o acidente vascular encefálico. A etiologia. A etiologia fica em aberto um pouco, a gente tem um pouco de dificuldade de descobrir por que esses pacientes têm essa dor no ombro. E aí, alguns autores consideram causas específicas, alguns autores multifatoriais. Lá a gente tem a oportunidade de trabalhar em conjunto com a ortopedia e com a fisiatria, tem residência de fisiatria no serviço, tem a oportunidade dos ortopedistas examinarem esse paciente para a gente, e realmente alguns técnicos na prática colocam como causas, outros multifatoriais, e não é uma coisa tão simples da gente examinar, porque, como a doutora Maria Valéria acabou de falar aqui conosco, é importantíssimo a avaliação estática, a avaliação postural e a avaliação dinâmica desse paciente. Primeiro, para a gente diagnosticar todo o paciente com dor no ombro que nos chega no consultório, o que ele tem, primeiro, organicamente. Nós temos que lembrar da medicina tradicional, medicina ocidental, e classificar esses pacientes com a ajuda ou sem do ortopedista especialista para nos ajudar. Então, fazer as manobras, rotação interna, rotação externa, elevação, como a doutora Valéria mostrou, mas para esse paciente complicou, porque ele tem uma hemiplegia. E aí nós temos uma grande dificuldade no exame físico desse paciente com dor no ombro, devido à patologia do AVE, devido à limitação dos movimentos que ele tem. Então, nós temos uma dificuldade a mais nessa etiologia, mas que a gente tem que buscar o tratamento, e aí aqui vai ser importante mais, o exame de imagem vai nos auxiliar um pouco mais do que nos não AVE. A evolução dessa doença, de acordo com essa publicação, ela pode passar por fases de flacidez, evoluindo para a espasticidade, evoluindo para a sinergia se não tratado. E aí fica uma fase mais crônica, com uma dificuldade de tratamento. Como é que funciona? Com a flacidez, após o acidente vascular encefálico, pode ocorrer uma arreflexia, e com a reflexia, o que acontece? A gente perde o tônus muscular, atividade motora voluntária
perda sensorial variável e perda dos reflexos do estiramento muscular. Com isso, na região do ombro, se a gente observar que a anatomia já foi mostrada aqui, trapézio, romboide, serrátil, com uma reflexia, eles não dão sustentação ao ombro e à cabeça do húmero. E o supraespinhal com o músculo deltoide, assim como na fossa glenoide. Isso faz com que piore o nosso prognóstico e dificulta o nosso tratamento. Tratamento. Quanto antes, melhor. Precocidade no tratamento. A gente sabe que no AVE, precocidade no tratamento com a acupuntura, seja por técnicas crânio, que a gente tem bons efeitos, seja por técnicas de medicina tradicional chinesa, o quanto antes, melhor. É uma dificuldade que nós estamos encontrando no serviço, porque nós estamos lá 1 ano e meio e hoje já tem mais de ano com fila de espera para acupuntura. Nós temos muita gente na espera e a gente tem uma limitação. Agora, o nosso desafio é como puxar esses pacientes de AVC primeiro. Então, lá tem um serviço de internação, de reabilitação, então nós estamos entrando, a partir de agora, acredito que a gente atenda os pacientes internados para que ele possa ir para o ambulatório mais rápido do que enfrentar essa fila e chegar para a gente depois de 1 ano do AVC e com essa dor persistindo. O tratamento convencional, com a medicina, com a ortopedia, fisioterapia de extrema importância na reabilitação e acupuntura. Beleza. O que nós temos de evidência em acupuntura? Fazendo uma análise atual, isso aqui, essa semana eu consegui atualizar, quando a gente coloca no PubMed dor no ombro e acupuntura, nós temos 209 artigos, jogando essas duas palavras-chave. Depois, se a gente der tempo, a gente conversa um pouco desses artigos, mas muitos desses artigos, na verdade, não são específicos de dor no ombro. Tá? E quando a gente coloca pós-AVE, ou só o AVC, com dor no ombro e acupuntura, a gente tem apenas 18 artigos. E com um dado interessante, todos estudos chineses. E aí entra várias pessoas que criticam os estudos chineses, a abordagem, às vezes, dos estudos tem uma metodologia que não é muito aceita por muitos, mas é o que a gente tem na literatura. Então, eu vou mostrar aquilo que está na literatura disponível para a gente e o que nós temos de resultado. Nessa revisão sistemática, foi feito um exame, pegaram vários ensaios clínicos e apenas 7 preencheram os critérios de inclusão na revisão. Todos os 7 chineses. 4 dos estudos mostravam acupuntura e exercício, de outro lado, exercício, o grupo controle. Uma com acupuntura e exercício e o controle com medicação. Outra acupuntura e exercício, outra medicação e exercício. Uma eletroacupuntura comparado com TENS. Sessões diárias, que é comum a gente ver isso nos estudos chineses. A gente viu que em 2012 foi publicado e tem os resultados significativos e positivos a favor da acupuntura nesses casos. Nesse estudo, acupuntura com eletroestimulação e técnicas de reabilitação, e no grupo controle só as técnicas de reabilitação, mas pegaram os pacientes com subluxação, que na prática a gente tem um pouco mais de dificuldade ainda nesse tratamento de subluxação pós-AVC. Mas concluíram que dor, força muscular e grau de função dos movimentos dos membros superiores melhoraram no grupo tratado com acupuntura e com eletroestimulação. Aqui tem um ensaio clínico randomizado de 2012 também, 300 pacientes, num grupo acupuntura, eletrotuinar, no outro só reabilitação. Usaram escalas para avaliar. Essa escala de Fujimura é uma escala de pacientes hemiplégicos, que avalia o desenvolvimento desse paciente, e a escala analógica visual, que é bem utilizada nos estudos de dor, que eu acho que a grande maioria aí conhece. Após 6 semanas de tratamento e depois 12 acompanhando os pacientes, concluiu que a avaliação motor e da dor foram significativamente melhorados também. Num estudo randomizado, controlado, 50 pacientes, esse estudo é o mais atual, é o único estudo de 2014, eles colocaram 50 pacientes fazendo acupuntura convencional e 50 pacientes float needle. E aí que foi a discussão ontem, o que é isso? E aí eu sentei com alguns colegas no congresso e não conseguia descobrir o que era float needle. Mas aí nós fomos na fonte, o Li estava aí no intervalo, no almoço, traduzindo um dos palestrantes chineses,
Eu procurei até o André para tentar descobrir, que eu fiquei sabendo que na USP, eu acho que vocês fazem justamente isso com outro nome. E aí o Li falou, mas você jogou no Google? Eu falei, joguei, não achei no Google, não achei no PubMed. Aí o chinês pegou o celular dele, pôs em mandarim, aqui, ó. Aí não adiantou nada para mim, mas o Li traduziu que isso aí é uma técnica subcutânea, com estímulo de 2 minutos. Depois, se o André souber como é que funciona direitinho, ele pode nos ajudar aí durante a discussão. E mostrou que ela foi um pouco superior, melhorou os 2 grupos, mas com essa técnica, com uma estimulação de 2 minutos, manipulação, fazendo agulha subcutânea, que é chamada float needle, foi melhor. Beleza. E aí eu vou passar rapidamente o que eu propus para eles, que foi um estudo para a gente fazer dentro do serviço de reabilitação lá em Goiânia. E aí vocês até vai ser bom essa oportunidade para que vocês possam dar sugestões. Ontem o Ari sentou comigo, que é um grande amigo que sabe muito de pesquisa, me moldou um pouco isso aqui, e acredito que a gente possa desenhar um estudo melhor. Avaliar a afetividade da acupuntura no tratamento de dor crônica. E aí a gente tem inclusão paciente com AVC, diagnóstico clínico de dor no ombro pós o AVC, há 6 meses ele tem que ter a dor, porque para a gente ter um critério, com idade acima de 18 anos. E aí a gente tem a ideia de fazer 2 grupos, um tratamento e outro controle, tá? Durante 6 meses, sendo 3 meses tratado, e ele vai ser avaliado 2 vezes, no começo, no meio e no fim. Com a avaliação de um questionário, de uma versão brasileira, que é sobre dor no ombro, que foi validado em 2010, a partir de um trabalho, que é bem específico para dor no ombro, e uma versão brasileira do qualidade de vida, que hoje tem usado muito, qualidade de vida nos trabalhos científicos, e semanal, com escala visual analógica. Propusemos um tratamento, na verdade, para padronizar dentro de um estudo, a gente propôs esse tratamento, não é o que eu faço hoje nos pacientes lá no serviço, porque hoje eu acabo misturando um pouco da neurofuncional, eu faço um microsistema associado, porque acredito que vai ser beneficiado, mas para um trabalho parece que a gente precisa padronizar de uma maneira que use só medicina tradicional, ou só neurofuncional, ou só microsistema. Então a ideia é essa, e eu não podia deixar de agradecer, na verdade, a concretização desse livro, que não é um livro meu, não é um livro do Ari, é um livro da acupuntura brasileira, em que 60 pessoas escreveram, e que a gente está muito feliz de um projeto ter sido concluído de forma tão bacana, com uma união tão bacana dos grandes professores que a gente tem, poderem participar. E deixo uma frase aí do Walt Disney, que eu acho que sonho melhor do que esse cara, eu acho que não tem ninguém para... Até hoje, eu acho que ele realiza sonho de muita gente aí, e foi um sonho que nós, em conjunto, tivemos. Eu fiquei na missão só de organizar, mas que todo mundo tem sua participação, e que, com certeza, o sucesso desse livro que foi e está sendo pela união e pela forma que a gente conseguiu lidar com isso, que é o que a acupuntura médica precisa no Brasil, é de união para a gente ter cada dia mais força. Obrigado, gente.